Voltamos no terceiro bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem como convidado especial o juiz do TRE, Vicente Lopes da Rocha Júnior. Ele que é um dos responsáveis pela propaganda eleitoral. E você, telespectador, pode continuar participando. O número do telefone está aí na tela. E eu tenho uma pergunta do Cristiano, do Parque Amazônia. Reportagem da Folha de São Paulo disse que juiz Sérgio Moro já contrariou 4 ordens judiciais. O caso do juiz Rogério Favreto seria o 4º. Bom, só para relembrar, né, há 2 domingos atrás, aquela questão da liminar, solta, não solta, Sérgio Moro de férias interferiu para a Polícia Federal não soltar o ex-presidente Lula, contrariando uma ordem do 5º grau, e, enfim, todo aquele imbróglio para contextualizar para o nosso telespectador. Pior que jogo de Copa. Pior do que prorrogação e pênalti. Exatamente, em plena Copa do Mundo. A sua opinião sobre isso, você pode opinar sobre isso? O que eu posso dizer é que a gente tem que desfulanizar as situações jurídicas. Eu acho que aquele caso foi um caso realmente lamentável, né? Por parte de quem? Por parte de vários atores daquele episódio, tanto do desembargador, o Favreto, né? Favreto, que eu entendo que como plantonista e eu aqui, apesar de estar na função de juiz no TRE, sou um advogado, eu estou lá transitoriamente, mas posso dizer que, apesar de não ser um juiz, mas estar como juiz, nas oportunidades que tenho de ser plantonista, observo que um plantonista deve ter muita cautela na hora de decidir, principalmente decidir em questões que já foram decididas pelo próprio tribunal a qual pertence, mas também o juiz de primeiro grau tem que ter também uma certa um respeito a essa hierarquia dentro da instituição, para que a gente tenha maior segurança jurídica entre as decisões. Então, acho que tudo isso foi um episódio lamentável, mas a gente vive hoje um momento de, como eu poderia dizer, de decisões que talvez estejam levando em consideração o sujeito do processo. O judiciário está muito passional? E eu não estou dizendo isso, para dizer que é a favor ou contra o Lula. Eu estou dizendo isso que as paixões estão aflorando, talvez no momento da decisão ali, por conta do ator. E a gente, na hora de analisar, também está pensando assim. Então para dizer simplesmente que, num caso concreto como esse, acredito que todos erraram. Quer dizer, um juiz de férias se manifestar e um juiz de plantão decidir contra a decisão da própria corte. Acho que todos erraram e o caso é lamentável. Claro, só esclarecendo para o telespectador, né, o juiz Vicente, ele é um advogado indicado pela ordem. Onde eu errar, me corrija aqui. Isso. Mas o TRE é composto por advogados, juízes federais, juízes estaduais e desembargadores. Desembargadores. Na verdade, o único reparo que eu faço é que no TRE não há indicação pela ordem. É o Tribunal de Justiça que indica diretamente e a nomeação. Mas advogados. Mas tem sempre advogados. Voltando ao assunto daqui a 80 dias, que é a eleição, a gente falou da questão de financiamento. E agora tem a novidade da vaquinha eletrônica. Eu já recebi várias mensagens de candidatos. Se você quiser doar, tem um negócio escrito para doação legal. Como é que vai se dar essa doação? Como é que eu posso fiscalizar a doação que eu dei? E qual que é o meu limite, pessoa física, de doação para um candidato? O limite geral de doação é 10% da sua declaração, do seu rendimento bruto declarado no seu imposto de renda do ano passado, que você fez a declaração agora até abril. Então, esse é o limite geral. E o isento que quer doar, como é que ele faz? Não faz? O isento tem o limite de 10% do valor da isenção. Ah, tá. Então, a pessoa teve uma renda de R$100 mil no ano passado, ele pode doar até R$10 mil geral, para todas as candidaturas. Somando todos. Ele vai doar 2 mil para senador, 2 mil para governador, mas não pode doar 10 mil para cada um. Para todos. No caso soma. Não pode doar 10 mil para cada um, é somar 10 mil para todos os candidatos. Então, 2 mil para um, 2 mil para dividido. Se ele for doar 2 mil, ele pode doar para 5 candidatos. E neste caso, como que ficam casos que ocorreram nas eleições passadas de candidatos que aí eram empresários, né, que tinham uma condição financeira favorável e que se autofinanciavam nas campanhas? Só para complementar, no caso da vaquinha eletrônica, ele pode doar por dia até R$ 1.064. Como é que ele fiscaliza a doação dele? Os sistemas de doação são empresas que têm
esses sistemas de doação, que são contratados pelos candidatos, têm que publicar essas doações, com o CPF e as informações de quem doou. E ao doar, ele vai verificar se consta lá a doação dele. Ou qualquer um de nós podemos verificar isso. Ele pode doar R$ 1.064 por dia até o limite de 10% do que ele declarou no imposto de renda. Só respondendo agora a pergunta do Samuel, no caso dos candidatos que, desculpa, Samuel. Os candidatos, como em eleições passadas, que praticamente financiavam as suas campanhas, que aí tinham um poderio econômico maior do que outras candidaturas e que não, às vezes, dependiam de doações de terceiros, mas eles mesmos faziam essa contribuição. Para suas próprias campanhas? Para suas próprias campanhas. Em relação ao financiamento próprio, não há limite. Esse limite de 10%... Continua valendo para essa campanha. Isso continua valendo. O limite é só para a doação para terceiros. Então, o candidato pode doar para a sua própria campanha, independente desse limite de 10%. Eu ainda fico uma dúvida sobre a vaquinha, né? O assunto que o Cláudio levantou. Pode parecer até idiota a pergunta, mas vamos lá. Digamos que tem 2 candidatos a governador. Se eu quiser obedecer nesse limite de valor, eu posso doar para os 2. Sim, você pode doar para quantos candidatos e de qualquer sigla partidária, ainda que de oposição. E outra coisa, não é dedutível no imposto de renda, né? Não é dedutível. Você está doando porque quer. Exatamente. Doutor Vicente, acompanhando a eleição, eu espero que cada ano melhore, mas a gente vê que a prestação de contas de candidatos é quase uma ficção contábil. Eu finjo que presto conta e a justiça finge que fiscaliza aquelas... Eu acho que está melhorando a cada ano. Mas a gente pode ter uma hipótese, por exemplo, de uma pessoa ter uma lista, e aí as empresas, até de cartão de crédito, podem vender isso, né? Eu espero que não, uma lista de CPFs que elas possam vender para o candidato. Falar assim, ó, você quer esquentar um dinheiro aqui, pega esses 200 CPF, bota 1.000 cada um doando para o partido. Como é que a justiça tem estrutura para fiscalizar esse tipo de tentativa de fraude? A justiça, ela espera que os candidatos também se autofiscalizem, o Ministério Público também tem esse papel, mas ela disponibiliza canais para que isso possa ser feito. Nós temos aplicativos para isso, nós temos sistemas de prestação de contas, nós temos convênios com a Receita Federal, nós temos convênios com órgãos de inteligência e cruzamentos de dados. Agora, é claro que os candidatos são muito criativos e é difícil, né, a gente conseguir alcançar toda essa criatividade. Então, a gente fica um pouco a reboque, sim, dessas denúncias e, quando elas chegam, a gente tenta, com a máxima efetividade, coibir esse tipo de atuação. Fica bem claro que não foi nenhuma dica para nenhum candidato, é só uma hipótese que eu levantei aqui. Outro tópico importante que a produção levantou aqui é sobre propagandas em vias públicas. O que é possível? Pintar muro, bandeira santinho já é proibida, etc. Primeiro, é vedado qualquer tipo de cartaz, adesivo em poste, passarela, árvores em praças públicas, em prédios públicos. Em bens públicos é vedado a fixação de qualquer tipo de propaganda. E se eu pregar uma propaganda do meu adversário para sacanear mesmo? Como é que faz? Fazer propaganda irregular em nome de outro candidato pode constituir até crime eleitoral. Mas tem como descobrir? É questão de prova, né? É necessário que se demonstre isso. Agora, o que é permitido? É permitido você usar bandeiras, desde que elas sejam removíveis, né? Não é necessário que tenha alguém lá segurando a bandeira, né? Elas podem ser fixadas e depois retiradas. Qual o horário? Das 6 da manhã às 8 da noite. E também é permitido que você coloque mesas, né, nas calçadas, desde que não atrapalhe a passagem de pedestres e de veículos, né, que entram e saem ali, transitam. Doutor Vicente, e esse pessoal que vai segurar aquela coisa deprimente daqueles velhinhos passando fome, segurando bandeira no meio da rua, na mesa, esse pessoal que for segurar a bandeira, sentar em mesa, eles estão incluídos naqueles 800, sim, naquele número, né, de 800 para cada candidato a deputado federal. Exatamente. Quer dizer, num país com 13 milhões de desempregados, no momento que as pessoas achavam que ia ganhar algum dinheiro, elas vão se dar mal. Estão incluídos ali. E também é permitido, o senhor falou em números, Enzo, é permitido também, em relação aos muros, não é permitido mais a pichação ou a pintura de muros, mas é permitido fixar adesivo ou
algum cartaz... Que é mini-door, pode? Não, mini-door não. Já era. Ou cartaz até meio metro quadrado, desde que você não coloque esses cartazes ou esses adesivos em justa posição, que é que a lei diz, ou seja, um ao lado do outro, para que se some ali esses cartazes. Quer dizer, se você tiver um único ângulo de visão que permita somar esses cartazes, vai dar mais de meio metro de visão. Então, que você pode ter um único cartaz em um determinado muro que dê esse meio metro. Aquelas faixas que nas últimas eleições, faixas pequenas, que ficavam nos canteiros das avenidas, chegava principalmente próximo ao dia da eleição, poluía visualmente ali as principais avenidas. Assim, exatamente, gramado, batia com... Aquilo está vedado. Não pode mais. Não pode mais. E propaganda em carro? Eu sei que isso é ficção, um país distante daqui, mas o pessoal plotava o carro em troca de combustível no dia da eleição. Isso é proibido? Como que é? O que está permitido em veículo é o see-through no para-brisa traseiro, que é aquele perfurado, né? Em todo o para-brisa isso está permitido. E no restante do carro é permitida a fixação do adesivo também de meio metro quadrado, desde que não haja também a justa posição. Quer dizer, por ângulo de visão, eu só posso ter um adesivo de meio metro quadrado. Se eu colocar do mesmo lado do veículo, no mesmo ângulo de visão, mais de um adesivo de meio metro quadrado, eu vou somar esses dois e vai ultrapassar o tamanho permitido. Continua não podendo envelopar carro. E aí não pode plotar carro, envelopar, é só esse adesivo de meio metro quadrado. Se você, ficticiamente falando, fizer isso, está cometendo um crime eleitoral. Eu estou incidindo em multa que pode ir de 5 a 30 mil reais. Seria interessante até que o senhor orientasse. A gente vê as pessoas hoje, tem um acidente de carro, as pessoas, em vez de socorrer, elas vão filmar. Essa eleição as pessoas deveriam filmar até para dedar, para entregar quem está burlando, até para a gente ter uma eleição mais justa. Como é que é possível a pessoa filmar uma irregularidade? Para onde que ela pode encaminhar? Vai ter um jeito para ela encaminhar esse tipo de imagem? Ela pode encaminhar ao Ministério Público Eleitoral. No período eleitoral. No período eleitoral, ela pode encaminhar ao Ministério Público Eleitoral. Ela pode baixar um aplicativo, chama-se Pardal, e através desse aplicativo ela filmar e já encaminhar automaticamente. E ela pode entrar em contato também com a ouvidoria do TRE, que é o telefone 148, e fazer a denúncia diretamente. Ok, esse nome Pardal é sugestivo, né? Para deduragem causa mesmo. calafrio isso aí. Perfeitamente. Vamos então para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que recebe o juiz do TRE e um dos responsáveis pela propaganda eleitoral, Vicente Lopes da Rocha Júnior. Voltamos já já.